Oi, eu sou a Ju, do Aprendendo Crochê, e nesse vídeo a gente vai fazer esse projeto, que é um caminho de mesa com sobras de fios. Então eu peguei sobras que eu tinha aqui, de fios de várias cores, fiz uma combinação para a gente poder fazer esse projeto. O que você vai poder usar aqui, ó? Sobras de fio com Tex 590, pode ser fio com Tex 295 trabalhado em fio duplo, pode ser barbante 4. Então, você tem várias opções, escolhe o que você tiver em casa aí, faz as combinações, trabalha com fio duplo para dar a tex e a gente vai montar esse caminho de mesa, que fica lindo, ele tem um efeito de ponta, ó. Fica super lindo e é muito fácil de fazer. Só a combinação de cores dele já dá um efeito incrível. E a agulha que a gente vai utilizar é a agulha 3,5 milímetros, pode ser a 3 também, tá? Dá para trabalhar com essa tex de fio. Então, ó, esses eram os fios que eu tinha aqui, sobras de fio Tex 590, tinha mesclado com rosa, tinha só esse rosa mais escuro, branco, aí eu fiz a combinação, né, pra quebrar um pouquinho aqui o colorido, e tinha esse também mesclado, acabei não usando esse fio aqui, usei só essas três cores aqui, ó. Então, você faz as combinações de cores com os fios que você tiver em casa. Vamos lá? Vamos começar? Nós vamos iniciar o nosso trabalho com 108 correntes, certo? Com o fio branco. E aqui eu não tenho mais aquele cone, aquele papelão no meio. O que eu faço aqui para facilitar? Ó? Eu tiro esse papelão aqui do meio, porque aí eu consigo pegar o fio que vem de dentro do novelo. Então, vou tirar isso aqui. E aí eu consigo pegar o fio que vem aqui de dentro, ó. Ó. Tá vendo? E aí facilita mais pra gente poder trabalhar, né? Vou fazer aqui a laçada inicial. E 108 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, vai ficando assim. Fiz as 108 correntes. Agora eu vou pegar uma laçada, pular 1, 2, 3 correntes a contar da agulha e na próxima, que é na quarta corrente, eu vou fazer um ponto alto. Vou trabalhar 2 correntes de espaço, vou pular 2 correntes da base e na próxima, pegando uma laçada, eu faço um ponto alto. E na seguinte, eu faço mais um ponto alto. São grupos de 2 pontos altos, separados por 2 correntes, pulando 2 pontos da base, até o final da carreira. Ó, 2 pontos altos, 2 correntes, pule 2 pontos da base e repita. 2 pontos altos, um para cada corrente da base, 2 correntes, pule 2 pontos da base, né, 2 correntes, e repita. Até o final da carreira. Terminei aqui a primeira carreira, ela vai ficar dessa forma, toda com grupinhos de 2 pontos altos e 2 correntes. Agora aqui, para virar no canto, para trabalhar a parte de baixo da carreira, eu vou fazer uma corrente, vou trabalhar no mesmo ponto de base aqui nessa corrente que eu fiz o último ponto alto, ó. Então, eu vou fazer aqui dentro um ponto alto, uma corrente, por 6 vezes. Já fiz a primeira, ó. Vou fazer o segundo ponto alto, uma corrente. Vou fazer tudo no mesmo ponto. O terceiro ponto alto, uma corrente. O quarto ponto alto, uma corrente. O quinto ponto alto, uma corrente. E o sexto ponto alto, uma corrente. Fiz os 6 pontos para virar, tá vendo? Então, aqui eu tenho os 2 do grupo,
Deixa eu tirar a agulha daqui. Ó, os 2 pontos altos do último grupo. E aqui tá o primeiro ponto da virada. Eu posso até colocar um marcador aqui, só para identificar, ó. Então, aqui tá o primeiro ponto, uma corrente, o segundo ponto, uma corrente, o terceiro ponto, uma corrente, o quarto ponto, uma corrente, o quinto ponto, uma corrente, o sexto ponto. Vou fazer agora aqui na parte de baixo já o grupo de 2 pontos. Então, eu tenho 6 pontos, já fiz uma corrente. No mesmo ponto que eu fiz a virada, eu tenho que fazer o primeiro ponto do grupo. E depois, o outro eu vou fazer onde está o outro ponto alto do grupo da parte de baixo, ó, na mesma corrente. Então, aqui eu fiz a virada. Então, o meu canto, ele veio até aqui, certo? Ó. 6 pontos, e aqui eu já estou na parte de baixo. 2 pontos altos, 2 correntes. E vou trabalhando onde eu já trabalhei os grupos de 2 pontos altos da parte de baixo da carreira, da primeira parte. Então, eu tenho aqui na próxima corrente um ponto alto e aqui na outra corrente outro ponto alto, ó. Vai ficando assim. Novamente, 2 correntes, 2 pontos altos. Igual a primeira parte da carreira. Agora, eu vou assim até o final da carreira. 2 correntes, 2 pontos altos. Não precisa contar porque eu já tenho os pontos feitos nas correntes, é só fazer nos mesmos pontos. Duas correntes, 2 pontos altos. Então, você trabalha dessa forma até o final da carreira e lá a gente vai fazer o outro canto. Terminei essa parte de baixo, ela fica assim também, ó, dessa forma. Agora, aqui para virar, eu até coloquei aqui na terceira corrente daquelas 3 que eu pulei um marcador, tá? Para depois eu saber onde eu fecho a carreira. Então, contando de baixo para cima, eu coloquei, ó, 1, 2, 3. Na terceira, coloco um marcador. Eu vou fazer aqueles mesmos 6 pontos para virada, separados por uma corrente de espaço. Então, eu faço uma corrente de espaço. Nesse mesmo ponto aqui, que é o último ponto desse grupo de 2 pontos altos, eu vou fazer um ponto alto, uma corrente, primeira vez. Um ponto alto, uma corrente, segunda vez. Um ponto alto, uma corrente, já tenho 3 pontos. Agora, o quarto ponto e uma corrente. O quinto ponto alto, uma corrente. E o sexto ponto alto e uma corrente. Então, eu fiz aqui os 6 pontos para virar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora, eu vou fechar a minha carreira com um ponto baixíssimo nesse ponto onde eu tenho aqui o marcador. Ó, terminei a minha primeira carreira. Agora, eu vou fazer a troca de cor. Eu vou trabalhar agora com o rosa, com essa cor aqui mais escura, para fazer a próxima carreira. Então, eu vou arrematar aqui esse fio. Eu vou cortar um pedaço, deixando aqui um pouquinho para fazer depois o arremate, que eu vou deixar o arremate todo pro final. Ó, vou puxar aqui pelo próximo ponto e puxo aqui pela correntinha seguinte. Vou deixar lá para trás, ó. Agora, vamos para a próxima cor. Então, aqui com essa próxima cor, a sequência, ela é a mesma, só que eu não vou trabalhar grupo sobre grupo. Eu vou trabalhar aqui nos espaços, ó. Então, eu já pego o meu fio, puxo aqui fazendo 3 correntes nesse espaço onde eu deixei o fio branco e já faço mais um ponto alto aqui, puxo o fio rosa, né, se o ponto ficar frouxo ali, e já prendi aquele fio branco junto. Deixo os fios ali à espera para depois fazer o arremate. Vou fazer 2 correntes e vou no próximo espaço. Vou trabalhar aqui 2 pontos altos. 2 correntes, próximo espaço,
2 pontos altos. 2 correntes, próximo espaço, 2 pontos altos. Eu vou trabalhando assim até chegar lá no canto. Vai ficando dessa forma. Trabalhei então aqui a carreira com os grupos de 2 pontos altos, cheguei aqui no canto. Fiz 2 pontos altos, grupos, né, até o último espaço de 2 correntes que eu tenho na base. Depois, eu vou fazer 2 correntes. Veja aqui que eu tenho aquele último grupo de 2 pontos altos na cor branca, tinha feito aqui uma corrente, e aqui é o primeiro ponto da virada, daqueles 6. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar esse marcador, vou pular esse grupo de 2 pontos, a corrente e o primeiro ponto alto da virada. Vou no espaço depois do ponto alto e faço 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Se você quiser colocar novamente o marcador no primeiro ponto do V da virada, você pode colocar aqui, ó. Agora, uma corrente de espaço, eu vou pular só 2 pontos altos aqui da virada. E no espaço, depois desses 2 pontos, eu faço novamente 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Uma corrente de espaço, já vira o trabalho. Vou pular 2 pontos altos da cor branca e aqui antes do marcador, que é o último ponto da virada, antes do último ponto eu faço novamente o outro V. Então, eu até vou tirar já esse marcador, que eu vou fazer aqui 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos, tudo no mesmo espaço. Ó, tá vendo como ficou a virada agora? 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, aqui depois do primeiro ponto da virada, né, no espaço. Uma corrente de espaço. Pulei 2 pontos altos da virada, fiz novamente 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, uma corrente de espaço. Pulei 2 pontos da virada e aqui antes do último, no espaço, eu fiz 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntes. Como eu pulei 3 pontos aqui no início, aqui também eu pulo 3. E vou no espaço, fazendo o meu grupo de 2 pontos altos. Agora, eu continuo com aquela sequência: 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. Sempre no espaço, ó. Até o final da carreira, e quando a gente chegar lá no canto, eu volto com você para a gente fazer o outro canto e fechar a carreira. Ó, então, fica exatamente assim. Bem, cheguei aqui então ao final da carreira, ó. Agora, a gente vai fazer o outro canto, né? Exatamente igual aquele. Então, fiz o último grupo de 2 pontos altos, faço 2 correntes. Pulo 3 pontos altos, aqueles 2 do grupo, a corrente e o primeiro ponto alto da virada. Vou no próximo espaço e faço 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Uma corrente de espaço. Pulo 2 pontos altos, no próximo espaço entre os pontos eu faço 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Uma corrente de espaço, viro o trabalho. Pulo 2 pontos e no espaço, depois desses 2 pontos, eu faço o último grupo para virar. 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos.
Agora eu faço as 2 correntes de espaço e fecho a carreira, contando 1, 2 na terceira corrente, daquelas 3 do início. Eu vou arrematar aqui, sempre deixando um pedacinho a mais de fio para depois arrematar com a agulha de tapeçaria. Vou puxar aqui só por 2 pontinhos até chegar no espaço e vou fazer a troca de cor. Agora eu vou trabalhar com o branco novamente para depois trabalhar com fio mesclado, né? Então vamos lá. Então eu vou emendar o meu fio aqui onde eu deixei o fio rosa. Vou fazer aqui as 3 correntes para subir e mais um ponto alto. Duas correntes, 2 pontos altos no próximo espaço. 2 correntes, 2 pontos altos no próximo espaço. 2 correntes, 2 pontos altos no próximo espaço. Vou trabalhar dessa forma até chegar lá no canto para a gente fazer a virada. Trabalhei os grupos até chegar aqui no canto, ó, no espaço, no último espaço que antecede aquele V já da virada, onde eu coloquei o marcador. Então, agora eu vou tirar aqui esse marcador e eu vou fazer o espaço agora para fazer o meu ponto V. Então, eu faço 2 correntes e aqui no meio eu faço 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, uma corrente de espaço. No espaço entre os V's do canto, que são 3, eu vou fazer grupos de 2 pontos altos. Então, aqui nessa carreira eu já tenho um grupo. Então, veja aqui, depois do V, sempre é uma corrente de espaço, né? Ó, 2 pontos altos, uma corrente. Venho no V bem da ponta, faço 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Uma corrente de espaço, viro o trabalho. No espaço entre um V e outro, eu já coloco um grupo de 2 pontos, para seguir com o meu canto bem reto. Uma corrente e no meio do último V eu faço 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. 2 correntes de espaço para já fazer o grupo aqui nesse próximo espaço. Então, olha como fica perfeita aqui a virada, ela vai ficando bem retinha. Então, agora eu continuo o outro lado da carreira. Agora, 2 correntes, né, depois do último V, e sigo com os grupos de 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos no espaço, 2 correntes, até chegar lá no outro canto. Cheguei aqui no outro canto, fiz o último grupo de 2 pontos altos, faço 2 correntes e já vou lá no meio daquele V, que é o primeiro da virada. Faço 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Uma corrente de espaço, no espaço eu faço 2 pontos altos. Uma corrente. No meio do V eu repito, V sobre V. Então, são 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. Uma corrente de espaço, vou virando o trabalho. No espaço, eu faço 2 pontos altos. Uma corrente. E no último V, eu repito o grupo com 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Agora, 2 correntes
E ainda ficou um espaço aqui para eu trabalhar um grupo de 2 pontos altos. E terminar a minha carreira com 2 correntes de espaço e um ponto baixíssimo na terceira corrente daquelas 3 do início. Arremato e já vou fazer a troca de cor. Deixo um pedaço de fio para fazer o acabamento dele depois, trago pela próxima corrente e trago aqui pela correntinha seguinte. Agora a gente vai trabalhar com o fio mesclado, que é esse fio aqui, ó. Bem, agora aqui nessa próxima carreira, que a gente vai trabalhar com fio mesclado, vai mudar um pouquinho a sequência. Eu vou vir no espaço, vou subir aqui as 3 correntes, só que eu vou fazer mais 2 pontos altos agora. Então, ó, trago esse fio bem aqui pro início. Faço meu segundo ponto alto e o meu terceiro ponto alto. Ó, já aprendi ali o fio do final do branco e o início do mesclado. Para a corrente de espaço, como eu coloquei um ponto alto a mais aqui no grupo, eu vou tirar uma corrente do espaço, então vou fazer só com uma. Serão 3 pontos altos no espaço. Uma corrente de espaço. 3 pontos altos no espaço. Uma corrente de espaço. Até chegar lá no canto. Então, a partir de agora, onde tiver corrente de espaço, será sempre uma. Até o final do trabalho. E os grupos aqui nessa parte, serão só, ou aliás, serão de 3 pontos altos. Vai ficando assim. Cheguei no canto do meu trabalho, ó, a carreira ela ficou assim. Agora, com os grupos de 3 pontos altos, uma corrente. Fiz o último grupo, faço uma corrente, venho aqui no V. Esse canto, ele continua com grupos de 2 pontos apenas, tá? Aqui nos espaços. E aqui o V é só repetir V sobre V. Então, no meio dele eu faço 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Uma corrente de espaço. Nos espaços, você verá que a cada carreira entre os Vs, você vai ter um grupo de 2 pontos altos a mais. Então, aqui a gente teve um grupo, aqui a gente já tem 2 espaços. Então, teremos 2 grupos, ó, de 2 pontos. Entre os Vs, sempre 2 pontos. Uma corrente, no próximo espaço, 2 pontos altos. Uma corrente. Venho sobre o V e repito. 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Vou virando o trabalho. Uma corrente. Ó, entre um V e outro, também tenho 2 grupos aqui. Então, 2 pontos altos num espaço, uma corrente, 2 pontos altos no outro espaço. Uma corrente. E o ponto V sobre o ponto V, que aqui é feito com 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Agora, uma corrente, e já cheguei nos espaços onde eu vou trabalhar os grupos de 3 pontos altos. 2, 3, uma corrente. 3 pontos altos, uma corrente, até chegar lá no outro canto. E aí a gente volta fazendo o canto e depois fecha a carreira. Vai ficando assim. Cheguei no outro canto do meu caminho, então trabalhei o último grupo de 3 pontos altos aqui no espaço, já estou no V do canto, que é o primeiro. Faço uma corrente
e repito V sobre V no meio dele, fazendo 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Faço uma corrente, aqui também eu tenho 2 espaços entre o V, então, entre um V e outro, né? Então, eu faço 2 pontos altos num espaço, uma corrente, 2 pontos altos no outro espaço. Uma corrente, V sobre V, para ir formando a ponta do meu caminho. Então, são 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Uma corrente, vou virando o trabalho. Nos outros 2 espaços aqui, entre o segundo e o terceiro V, eu faço os grupos de 2 pontos altos também. 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. Uma corrente. V sobre V. 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Uma corrente. E agora ficaram 2 espaços aqui que eu vou finalizar depois do último V com os grupos de 3 pontos altos, certo? Como eu sempre vou começando um espaço para lá, depois do arremate, vai sobrando espaços aqui antes do final da carreira. Uma corrente e o último grupo de 3 pontos altos. Uma corrente. Agora eu fecho na terceira corrente de baixo para cima, daquelas 3 que eu subi no início, e eu vou arrematar. Agora, você não precisa calcular mais o aumento, né? Porque ele ficou automático aqui, ó. Tá vendo que agora aqui na próxima carreira eu terei 3 grupos de 2 pontos altos entre os Vs? E vai aumentando um grupo a cada carreira. E essa sequência aqui dos grupos de pontos altos eu também não vou mudar mais, porque eu sempre vou trabalhar agora 3 pontos altos no espaço e vou trabalhar uma corrente de espaço. E só trabalho grupos de 2 pontos entre os Vs aqui, ó. Entre os 3 Vs do canto aqui, né? Será um grupo a mais aqui, um grupo a mais aqui a cada carreira. Então, como é que você vai trabalhar as sequências agora até o final? Eu já vou mostrar aqui o caminho. Ele vai ficar dessa forma. A gente chegou até aqui, ó. A gente tá aqui nessa carreira, tá vendo? Na de mesclada. Agora serão 3 carreiras com a cor branca, 2 com a rosa, 3 com a branca, 2 com a mesclada. E fim, depois só o acabamento. E não tem mais mudanças aqui na sequência. Veja que, ó, sempre são grupos de 3 pontos altos, separados por uma corrente. Quando eu chego no V, entre cada V vai aumentando um grupo. Então, aqui, ó, eu vou ter 3 grupos nessa carreira de branco. Na segunda carreira de branco, 4 grupos de 2 pontos entre os Vs. E na próxima carreira, na terceira, né, na cor branca, 1, 2, 3, 4, 5 grupos entre os cantos. Tá vendo? Ó. Quando eu passar para o colorido, que é o rosa no meu caso, né? Eu sempre uso uma cor neutra e a colorida, uma cor neutra e o mesclado. Então, aqui eu terei, ó, entre os Vs, tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos. Depois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos. Aí, eu trabalho as 3 de cor branca novamente. Vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos. Depois, 9, depois 10. Volto para o mesclado, 2 carreiras. Aí, na última carreira, eu fico com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 grupos de 2 pontos altos entre os Vs do canto. Então, 12 aqui e 12 aqui. Sempre 2 pontos no canto. E aqui, sempre 3 pontos de uma corrente nas laterais do trabalho, né? Aí, depois, se você quiser continuar ele maior, você vai fazer dessa forma. 3 da cor neutra, 2 da colorida. 3 da cor neutra, 2 da colorida.
certo? Se você quiser que ele fique com os pontos bem fechados, mais firme, e você tem o ponto mais frouxo, você pode trabalhar com agulha 3 milímetros, ok? Vai dar certo também. Então, agora você vai trabalhar essas 3 em branco, 2 com rosa, 3 com branco, 2 com mesclado. Ele vai ficar assim, ó. E a ponta dele fica dessa forma. Bem, então agora a gente tem que trabalhar o acabamento, depois que você terminar esses grupos que eu expliquei aqui, né? Então, até aqui, o caminho, ele fica com 1,4 m de comprimento por 29 centímetros de largura. Deu, no total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 carreiras. Vamos fazer o acabamento com fio mesclado também. Então, eu venho aqui em qualquer grupinho de 3 pontos. Vou fazer aqui uma corrente para prender o fio. E vou fazer mais um ponto baixo nesse mesmo ponto da corrente. Vou subir 3 correntes, venho na primeira dessas 3 e faço um ponto baixo. Pulo um ponto alto da base e no próximo eu faço um ponto baixo. Vou pular a corrente de espaço e no primeiro ponto alto do próximo grupo eu repito. Um ponto baixo, 3 correntes para subir, venho na primeira delas, faço um ponto baixo dentro. Pulo um ponto alto, vou na seguinte, faço, ou no seguinte, né? E faço um ponto baixo. Eu vou fazendo um ponto baixo, um picô e um ponto baixo dessa forma até eu chegar lá no canto. Então, ó, pulo a corrente, vou no primeiro ponto alto do próximo grupo, um ponto baixo. 3 correntes para subir, um ponto baixo na primeira, formando picô. Pulo um ponto baixo no ponto seguinte. Então, eu vou formando esses biquinhos aqui no acabamento. Você pode deixar reto também, se você preferir. Fica também bem bonito assim, dessa forma, como ele termina reto, certo? Vamos até o canto dessa forma. Quando você chegar aqui no canto, ó, já fiz todo o bico aqui ao redor. Agora, eu cheguei aqui no espaço que antecede o primeiro V do canto. Então, eu vou prender aqui, eu tenho o último grupo de 3 pontos altos, eu prendo depois desse grupo, ó. Fiz no primeiro ponto, fiz o picô, agora eu pulo 2 e prendo já no espaço antes do V. Vou fazer aqui o picô, subindo as 3 correntes, um ponto baixo na primeira, e já vou prender no meio do ponto V. Aqui eu vou fazer 3 correntes para subir o ponto picô e mais um ponto baixo no mesmo espaço que eu fiz o outro. Eu tenho que manter a virada aqui, se eu der muito espaçamento aqui entre os pontos, meu trabalho começa a virar as pontas. Agora eu faço mais um picô, as 3 correntes para subir e um ponto baixo na primeira corrente e já vou direto para o espaço fazendo um ponto baixo. Então, veja como fica aqui a virada, ó. Depois do último grupo de 3 pontos altos, eu fiz um ponto baixo, o picô, pulei 2 pontos do V e fiz um ponto baixo, um picô e um ponto baixo no meio do V. Depois, um picô, pulei os 2 pontos do V e já fui direto para o primeiro espaço com um ponto baixo. Eu vou trabalhar só nos espaços agora. O ponto picô, um ponto baixo no espaço. E vou virando o trabalho, ó. Um ponto picô, que são as 3 correntes e um ponto baixo na primeira, e um ponto baixo lá no próximo espaço, ó, só nos espaços. O ponto picô, um ponto baixo no espaço. Um ponto picô, um ponto baixo no espaço, até chegar no próximo ponto V. Fiz todos os biquinhos aqui, cheguei no próximo ponto V. Então, antes do V no espaço, eu fiz um ponto baixo, o picô. Prendo no meio do V com um ponto baixo. Aqui eu subo as 3 correntes e prendo com um ponto baixo na primeira, formando um picô. E faço mais um ponto baixo nesse mesmo espaço, que é para manter a ponta do V. Novamente o picô.
e vou já para o próximo espaço, prendendo com ponto baixo, ó. Então, a ponta, ela vai ficando assim. Vou mantendo a minha ponta. Agora, você vai seguir, então, com o biquinho dessa forma. Depois desse último ponto V aqui, aí você vai continuar para a parte de baixo. Depois a gente volta para você fazer a continuação. Bem, eu terminei o acabamento aqui nessa ponta. Veja como fica o efeito, ó, fica um efeito bem lindo. E agora, eu terminei aqui os 3 picôs sobre o terceiro ponto V do canto. Vou prender o último picô que eu fiz no espaço depois do V. Vou fazer aqui as 3 correntes para subir, um ponto baixo na primeira para formar o picô. E vou no último ponto alto desse grupo de 3 pontos que está logo depois do V. No último ponto alto eu faço um ponto baixo. Agora eu vou no primeiro ponto do próximo grupo e faço outro ponto baixo. Eu vou continuar com aquela sequência lá do início, né? Um ponto baixo no primeiro ponto alto do grupo, um picô. Um ponto baixo no último ponto alto do grupo. O picô fica só sobre o grupo de 3 pontos, que agora eu vou lá no primeiro ponto do próximo grupo, faço um ponto baixo. O picô. Um ponto baixo no último ponto alto do grupo. Então, essa é a sequência lá do início novamente. Picô fica bem sobre o grupo de 3 pontos, ó. Pulo um ponto baixo. Pulo a corrente, um ponto baixo no primeiro ponto alto do próximo grupo. O picô. Eu vou continuar dessa forma para toda essa parte aqui da lateral. E depois, lá no outro canto, eu vou trabalhar como esse primeiro canto aqui. Terminei aqui o meu acabamento, ó. Terminei no último grupo de pontos altos, no último ponto alto com um ponto baixo, certo? Agora eu vou arrematar, só sobrou esse tantinho de fio aqui, ó, dessa sobra, deu bem certinho. Eu vou alongar um pouquinho esse último ponto que eu fiz. Eu tenho esse último ponto e tenho lá o primeiro ponto baixo, certo? Aqui, ó, não é a corrente, o primeiro ponto baixo aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou trazer aquela laçada do último ponto aqui para trás. Como eu já cortei o fio, né, no caso só sobrou esse aqui, eu vou puxar todo o fio lá para trás, ó. Aí, vai ficar esse fio corrido aqui, ó. Entre o primeiro ponto baixo, tá vendo aqui, ó? E entre o último. O que que eu vou fazer agora? Eu venho por trás do último ponto baixo, saio no meio daquelas 2 alças de correntinhas dele. Bem no meio. Pego aquele fio que eu tenho solto lá atrás e trago ali por dentro. Não fica nó e você tem já o arremate quase finalizado, porque aí a gente tem que colocar esse fio na agulha de tapeçaria agora e fazer o acabamento dele. Né? Porque, ó, a gente fez ali, puxou o fio ali por trás, só que eu tenho que levar ele por alguns pontos aqui, sem puxar muito para não franzir. E tem que fazer um nó de arremate lá embaixo. Então, eu pego aqui uns 2 pontinhos ali abaixo no grupo de pontos altos, puxo o fio, vai formar uma laçada. Eu passo o fio por dentro dessa laçada. Ó, só cuidado para não apertar muito, para não franzir ali o trabalho. Escondo por mais alguns pontos. Eu vou fazer esse mesmo acabamento para todos aqueles fios soltos lá na parte de baixo. Cuidando para fazer o acabamento do branco na cor branca, né? O mesclado no mesclado, para ficar bem certinho, ó. E depois, se você quiser ainda, você pode colar a pontinha do arremate com uma cola de silicone. Por exemplo, essa cola fria aqui, ó, que é a cola de silicone líquido da Lully, ela transparente. Você fez o arremate, escondeu ali depois do nozinho, por mais alguns pontos. Aí, você corta o fio, fica uma pontinha aqui, né? Ó. Você pode colocar aqui uma gotinha dessa pontinha, que ela é transparente, e aí você faz a cola, você prende aqui, ó, que ele não vai descolar depois.
tá? Então, agora faço o acabamento de todos esses fios soltos e depois a gente vai fazer o último detalhe do acabamento, que é a blocagem. O que é a blocagem? Tem uma dica no canal, tem um vídeo já explicando sobre isso. A gente pode fazer de duas formas. Ou pegar um paninho úmido, uma fraldinha, um paninho de algodão, dobrar ele 2 vezes úmido, colocar sobre o trabalho. Aí você vai pegar um ferro a vapor e vai passar sobre o paninho. Nunca sobre o crochê, senão vai queimar, né? Sobre o paninho. Ou então, você vai pegar só o ferro a vapor, vai esticar bem o seu trabalho sobre uma mesa, deixando ele bem certinho. E uns 4 centímetros aqui mais ou menos de distância do trabalho, você vai apertando o vapor, vaporizando o seu trabalho. Ele vai dar uma leve engomada, você deixa ele secando ali por algum tempo, umas horas, e depois ele vai ficar bem certinho, com acabamento bem reto, tá? Então, agora vamos fazer esse final de acabamento. Fiz todo o acabamento aqui dos fios soltos na parte do avesso, ó. Todos os fios de troca de cor. Agora, eu só vou fazer o acabamento final, que é a blocagem, com a dica do ferro a vapor. Depois que você finalizar a blocagem, o seu caminho está pronto, bem lindo para ser usado, ou para encomendas também, ele fica super lindo, bem fácil de fazer. Então, parabéns!